Tudo bom, pessoal? Bem-vindo a mais um Judicast. Hoje, para variar, estou com 2 convidados, meus amigos, umas pessoas que eu admiro como profissional, como ser humano. E já vou pedir de começo, curtam, tá? Se inscrevam, que o algoritmo do YouTube entende que está sendo necessário, que está sendo legal e para a gente crescer também, para nos ajudar. Então, hoje eu estou aqui com o Dr. Rafael Soares, professor, advogado, autor de várias obras jurídicas. Estou aqui também com o Dr. Luiz Borre, também autor de várias obras jurídicas, professor, advogado, ambos mestres e doutores do assunto que nós vamos falar hoje, que é o assunto interessantíssimo da lavagem de dinheiro. Tudo bom, doutor Rafael? Tudo bom, doutor Luiz? Oi, André. Bom, primeiramente, eu agradeço o convite, André, é uma honra participar. Cumprimento também o Luiz, meu colega, o Flash, que nos dá o apoio, e aqueles que vão nos assistir. É uma alegria muito grande, André, poder participar do teu podcast, do teu programa. Nós combinamos várias vezes uma data e acabava tendo um conflito de agenda, mas estou muito feliz, estou muito contente de poder participar e conversar um pouquinho contigo a respeito de um tema que é tão importante, que é a lavagem de dinheiro. Obrigado, André. Também agradeço a oportunidade, o convite que foi feito para nós. Também uma oportunidade muito, muito importante aqui, especial, de estar ao lado do Rafael. E, enfim, a gente está sempre aí à tua disposição naquilo que você precisar. Gente, na verdade, eu estou muito feliz, né? Porque a agenda desses caras é extremamente lotada. Desde que eu pensei em começar com esse Judicast, eles já estavam visados, ou seja, já faz tempo. É verdade, você sabe disso. Quantas vezes, né? Sim. E realmente, é por motivo de dar aula, o Rafael tem aula hoje ainda. E já vou divulgar, a tua esposa Beatriz, Ela foi professora, agora ela está sem dar aula, mas também é da carreira docente. Eu queria divulgar dia 24, eu acho que na OAB ela vai lançar o livro dela, né? Isso, 24 de setembro na OAB Londrina, a partir das 17 horas. Viu, Beatriz? Faz o jabá. Não esquece do meu livro, viu? Livro maravilhoso, não tenho nem dúvidas, que é uma profissional, uma exímia profissional também. E a felicidade hoje é muito grande de estar com essas 2 feras aqui que eu admiro, sou fã. O Rafa, né? Foi professor da minha filha Vitória. Minha filha falou que foi um dos melhores professores que ela teve, sem sombra de dúvidas, e não tenho dúvida disso. E vamos começar com a lavagem de dinheiro, um tema tão intrigante, tá? Eu sei que a lavagem de dinheiro tem 3 gerações. Eu vou perguntar inicialmente para o Dr. Rafael Soares, que tem uma obra maravilhosa sobre o tema, que eu li de cabo a rabo, mas mesmo assim ele é o cara dessa área. Como funcionam essas 3 gerações, doutor? Explica para o pessoal que nos assiste. Vamos lá, André. Nós estamos falando de uma lei que hoje é uma lei que está na moda. A gente acaba acompanhando, assistindo nos jornais, no noticiário, falar sobre lavagem de dinheiro. Mas, se nós formos voltar um pouquinho, essa legislação ela existe desde 98. Portanto, já existe uma experiência, já existe um acúmulo em relação à sua aplicação no país. No entanto, o que aconteceu? A ideia inicial da lavagem, e depois o Luiz vai complementar aqui também com o seu ponto de vista, é que ela era voltada para fins de ter uma atenção para o tráfico. Qual que era o grande problema? Quando se olhava para o tráfico, ele gera volume de dinheiro muito grande. Aquele sujeito que praticava essa conduta, ele tinha uma quantidade de dinheiro ilícito significativa. E ele precisava fazer alguma coisa para conseguir gastar esse dinheiro. Ele precisava ter algum processo para dar uma aparência de licitude a esse dinheiro. E é por isso que surge a lavagem de dinheiro. Muitas pessoas aqui que gostam de séries vão se lembrar do Narcos, em que em determinado momento o traficante ali, que é o Escobar, ele começa a enterrar dinheiro. Ele começa a enterrar porque ele não tem onde colocar. E precisaria de um processo, porque esse dinheiro acumulado precisaria ser gasto, precisaria ter o seu uso. E é nesse contexto que surge a lavagem de dinheiro. Uma reprimenda, uma sanção no segundo momento, para aquele dinheiro que é ilícito ter uma aparência de licitude e o sujeito, que é o infrator, poder gastar. Inicialmente, as legislações elas visavam reprimir o tráfico. No segundo momento, se percebe que existiam outras figuras criminosas que geravam muito dinheiro. Corrupção, crimes contra o sistema financeiro, e se cria o que nós chamamos de lei de segunda geração. Existia um rol de crimes que poderiam ser objeto de lavagem de dinheiro. Aí vem tua pergunta. É nesse cenário que surge a lei brasileira. A lei brasileira de 98, ela não se preocupava só com o tráfico. O tráfico já era uma infração anterior, mas já existiam outras condutas que também seriam reprimidas nesse contexto da lavagem.
Em 2012, e aí depois eu vou passar a bola para o Luiz, aí sim, nós acabamos com esse rol taxativo e hoje qualquer infração penal pode gerar lavagem de dinheiro. Isso é até curioso, e aqui eu passo a bola para o Luiz, porque o Luiz vai dizer, poxa, eu posso ter um tráfico, que faz todo sentido, como posso ter um estelionato, um furto. Algo que talvez seja esquisito em termos de repressão penal, mas é essa a nossa lei. Hoje é uma lei de terceira geração que permite que qualquer infração penal gere a lavagem de dinheiro. Esse último ponto que o Rafael mencionou, ele é bem interessante porque infração penal abarca tanto crimes como também contravenções. Então nós podemos ter lá uma contravenção do jogo do bicho, que quando o próprio legislador admite que ela é uma contravenção, até de um ponto de vista técnico, os autores costumam brincar que contravenção é um crime anão, né? É um crime pequenininho, ou é uma conduta de baixa significação penal. Ainda assim prevista, contempla ali uma pena pequena, e o curioso é que muitas vezes a pena da lavagem ela é demasiadamente grande comparativamente à própria pena da infração que lhe antecede. Então, muitas vezes você tem ali uma punição, uma pena partindo de 3 a 10 anos na lavagem, que é punida de forma muito mais gravosa do que aquela conduta anterior que gerou o produto do crime que está sendo submetido a esses processos de lavagem. Tá. Pelo que eu vi, né, nos seus próprios livros e alguns vídeos que eu assisti, a lavagem de dinheiro, conceitualmente falando, inicialmente falando, vamos dizer assim, é a omissão ou dissociação de dinheiro com o objetivo de reintegrar a sociedade. Mas já o STF adota uma posição, não sei se eu estou correto, você me corrija, por favor, tem 3 fases, né, que é a colocação, que é onde entra os laranjas, né, depois nós vamos falar sobre esses Smurfs, essa modalidade. Aí depois tem a omissão ou dissociação, né? E depois, que são várias transações financeiras, se eu não me engano, complexas, para embaralhar mesmo, né? E a integração, que é onde o dinheiro volta com um aspecto lícito para a sociedade. E eu vi também uma 4ª fase, não sei se existe, mas eu vi a reciclagem, que tem o objetivo de limpar as outras 3. Como que funciona isso exatamente? A tua pergunta é bem interessante, André, porque isso, na verdade, é o que acaba acontecendo. O tipo de lavagem, o crime de lavagem, como o Luiz falou, ele tem uma pena de 3 a 10. É uma pena significativa no nosso ordenamento jurídico. Facilmente um regime semiaberto e também facilmente, a depender das causas de aumento, que se tem um regime fechado. Mas, nesse contexto, se nós olharmos o crime propriamente dito, ele fala em ocultar ou dissimular. A figura central é basicamente essa. É um tipo muito aberto, é um tipo que permite com que você tenha várias formas de cometimento. Mais à frente, a gente vai dar alguns exemplos do que seria uma lavagem a partir de casos reais, mas ocultar e dissimular é um tipo aberto. E se nós olharmos um pouquinho, se nós voltarmos um pouquinho, o que nós temos de inspiração em relação à lavagem de dinheiro? Nós tínhamos o crime de receptação, voltado para os crimes patrimoniais, e o crime de favorecimento pessoal, especialmente favorecimento real, que é aquele sujeito está cobertando para que fique o produto do crime, e a receptação é aquele sujeito que adquire um bem que é originário de uma prática criminosa. Essa era a experiência que nós tínhamos. Mas na leitura desses tipos penais do Código é muito mais simples, porque a estrutura dele é uma estrutura mais fácil de ser desvendada. Ocultar e dissimular, ele dá muitos problemas interpretativos. Quando eu disse aqui, eu gosto de série, falei assim, o Escobar enterrava dinheiro. Sim. Isso não é lavar dinheiro. Eu colocar na parede dinheiro atrás da parede, isso não é lavar dinheiro. Esconder, ocultar, né? Mas olhando o dispositivo, talvez me indique que seja lavar dinheiro. Eu vou até contar aqui, Luiz, um caso curioso, em que a polícia entrou numa residência e a mulher ela escondeu nas suas vestes dinheiro, para que a polícia não encontrasse durante a busca e apreensão ou algo nesse sentido. E a polícia identificou e imputaram lavagem de dinheiro para ela, porque ela escondeu na sua roupa dinheiro. Isso não é lavagem de dinheiro. Aí vem a tua pergunta, fique tranquilo. Quando você fala, existem fases, isso é uma criação doutrinária. A doutrina criou para tentar facilitar a compreensão de um dispositivo que é muito aberto e muito amplo. E daí, André, quando você fala 3 fases, 4 fases, essa questão ela é importante porque nós temos várias doutrinas nesse sentido, vários encaminhamentos. Existem autores que falam até em 8 fases. Existem autores que falam 5 fases. Por que as 3 fases pegaram? Porque nós temos um órgão que se chama
GAFI, ou GAFI, né? E esse Grupo de Ação Financeira Internacional, ele cria regras para todos os países. E ele adotou as 3 fases. Quando você diz, bom, por que nós temos então a ideia que é uma ideia... E daí existem sinônimos, tá? Mas a ideia de colocação, de simulação e depois reintegração, isso na verdade é um conceito doutrinário, que não necessariamente ele precisa coexistir para a prática criminosa. O simples fato de dissimular, que caracterizaria o tipo penal e a segunda fase, já é suficiente. Ou o ciclo completo, de ocultar, dissimular e reintegrar, ele também é. Mas aí vai depender sempre do caso concreto. Pensando doutrinariamente, é fácil. Nós falamos, o sujeito que está ocultando ou colocando, ele está na primeira etapa, que é aquele momento que ele tenta distanciar do crime. Na dissimulação, ele tenta criar atos, seja um ou vários atos, para tentar o quê? Dissimular, esconder, não é? Desnaturar aquele dinheiro. E na reintegração ele vai gastar. Ele vai efetivamente usar o dinheiro. Nesses exemplos é fácil, mas se a gente pega, e daí eu vou passar a bola para o Luiz, se a gente pega um caso concreto, essa ideia romântica ela não é tão simples da gente colocar em tantas categorias fracionadas. Isso é o mal de professor, metodologia, que eu falo categoria 1, categoria 2, categoria 3. Quando nós vamos para o mundo concreto, o mundo real, talvez no único ato eu tenha as 3 fases já executadas. Não necessariamente só na ordem. Isso. E posso ter o tipo penal sem qualquer problema. Mas as categorias, elas são criadas para que a gente tenha uma facilidade de visualização. E o mundo real ele vai ser sempre mais complexo. Acho que dessas questões que o Rafael levantou, um primeiro aspecto então que é importante compreender é que não basta a realização objetiva ali daqueles verbos que estão previstos na lei. É bem importante que a gente tenha em conta a intenção do agente. Então, esconder o dinheiro, né, ocultar o dinheiro simplesmente, por si só não é crime. Isso tem que ter a intenção do agente de reintegrar aquilo à sociedade, né? Como você utilizou, reintegrar a economia formal, em termos um pouco mais claros. E que na prática essas fases elas podem se sobrepor, justamente porque o indivíduo, quando realiza isso, não faz isso necessariamente de forma fracionada, de forma dividida. Isso pode acontecer em um único ato e esses atos se perfazerem de uma vez só. Eu vou voltar nesse assunto, mas vou fazer uma pergunta, porque no backstage, para ficar chique, né, gente, ou bastidores, eu conversando com o Luiz, Dr. Luiz Borri, a gente falou um pouco sobre a história até do Al Capone, na década de 20, né? E sobre a nomenclatura, Dr. Luiz. Certo. Você me explicou, mas explica direito como funciona isso. Não, na verdade, tem do ponto de vista histórico, essa vinculação com o fato do Al Capone ter utilizado as lavanderias para de alguma forma, fazer essa limpeza, essa purificação do dinheiro que vinha ali das práticas criminosas. Então, basicamente, é isso. Não sei se o Rafael gostaria de complementar. Assim, tá perfeito. É um termo que pegou, né? Ele acabou pegando, mas a própria legislação, ela trabalha com ocultar e dissimular. Sim. O fato de ter um neologismo, uma nova palavra, faz com que isso tenha uma aceitação social e todo mundo consegue compreender do que se trata, ainda que de maneira rudimentar. Mas, historicamente, se diz muito nos livros, porém, o emprego da palavra lavar dinheiro ele demora para ser utilizado num caso concreto. Ele tem uma inspiração criminológica a partir das lavanderias, mas ele surge num caso concreto bem depois. Num caso da década de 70, nos Estados Unidos, em que daí efetivamente se emprega essa terminologia. Mas do ponto de vista histórico, é isso mesmo que o Luiz disse e serve para a gente ter pelo menos uma ideia de como surgiu a metodologia, a forma de cometimento da infração. Não, perfeito. A pergunta foi feita porque eu vi e pesquisei, até no seu próprio livro. Claro, né? Então eu indico o livro dele para qualquer um, viu? É maravilhoso. E eu vi outros termos usados pelo mundo. Portugal, branqueamento, nos Estados Unidos, law, não lembro. Money launder. Então eu não sei quais países usam lavagem de dinheiro mesmo, né? Se é só no Brasil, é porque eu sou leigo, né? Eu estudei um pouco por causa da entrevista, né, com vocês que são especialistas, trabalham dia a dia com isso, né? Então, foi essa a minha curiosidade. E a lei que você citou da segunda geração, que é 9.613, decorei, né, de 98, sim. Ela trazia no primeiro artigo um rol taxativo, né? Crimes contra a ordem financeira, corrupção, tráfico de drogas, enfim, era taxativo. E a 12.673 de 2012 veio trazer todos os crimes. Você deu um exemplo bem exemplificado,
o estelionato, sendo ilícito. Agora a pergunta eu digo, eu tenho como ponto de vista que quando ele insere na sociedade de volta, de forma lícita, eu acho que é aí que se dá a lavagem de dinheiro, pelo menos dito, independente das fases, né? E a minha pergunta é assim, se o crime que gerou o dinheiro da lavagem for prescrito, mesmo assim a lavagem de direito ainda pode ser julgada, é isso? Quer responder, Luiz? Vamos lá. Bom, esse é um ponto que está previsto em lei, que a punição do crime antecedente ou da infração penal antecedente, ela não é necessária para que a gente tenha a configuração da lavagem de dinheiro. Então, mesmo que a gente tenha a caracterização da prescrição, isso por si só não impede a caracterização da lavagem. Então, aqui fica bem claro o seguinte, né? Para a gente falar em lavagem de dinheiro, sempre precisa existir uma infração penal antecedente, mas essa infração penal antecedente não necessariamente precisa ser punida. Entendi. E o que eu te perguntar agora? Por exemplo, a Lei 9.000 que eu citei agora, 98, a 998, foi ela que criou o COAF, o ENCLA, o COAF acho que é Conselho de Operações Financeiras, assessor do GAF, que eu vi no teu livro lá, né? Que é internacional, porém tem o ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Corrupção e Lavagem de Dinheiro. O que esses dois órgãos ajudam a vocês, advogados, que atuam no meio ambiente, e a sociedade em si, né? Para que inventaram esses órgãos? Assim, vamos separar um pouquinho. O COAF, ele de fato é criado e depois ele passa por umas movimentações que o Luiz também estudou bastante a respeito se ele vai ficar no Ministério da Fazenda, se ele vai para o Ministério da Economia, enfim. Mas isso não é tão relevante para nós nesse contexto. Sim. Qual que é a importância do COAF? O COAF, ele tem uma conexão com atividades que são consideradas atividades de risco. São consideradas atividades onde há uma propensão, uma probabilidade de ocorrer lavagem de dinheiro. Vamos colocar um exemplo. Joias, comércio de joias, um valor agregado significativo e, portanto, nós temos que ter um olhar mais cuidadoso. Pedras preciosas, moeda estrangeira. Esses setores são considerados setores sensíveis. E para que a gente tenha um funcionamento correto, esses setores têm algumas obrigações de reportar ao COAF. Se eu chego e eu estou comprando uma joia com muito dinheiro em espécie, eu posso comprar, mas vai haver um alerta no COAF. E o COAF, ele tem essa função como uma unidade de inteligência financeira. Isso é comum em todos os países, em que vai ligar um alerta. Existe um processamento, ele vai ligando um alerta. Imagine que todo mês o sujeito vai lá e compre joia com dinheiro em espécie. Vai ligando um alerta. Até que em determinado momento o COAF, a partir dos seus critérios, que nós chamamos de bandeiras vermelhas, ele vai comunicar ao Ministério Público e à polícia. Fala assim, olha, tem alguma coisa errada. E assim nós podemos colocar instituições financeiras. Hoje nós tivemos o caso das fintechs, recente também que aconteceu, casas de aposta. Todos esses setores são setores obrigados. E a partir de algumas regras que nós temos, eles vão fazer essas comunicações. Isso, André, não quer dizer que vai se tornar um processo criminal. Mas a partir do momento que eu tenho várias bandeiras vermelhas, posso ter um alerta para a polícia e a polícia pode passar a investigar aquele sujeito que teve um alerta. A tua segunda pergunta sobre o ENCLA na verdade é uma estratégia de combate à corrupção, né, e à lavagem de dinheiro. E ela é uma reunião de vários órgãos. Existe um combinado, um acordão entre Polícia Civil dos Estados, Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público Federal, AGU, em que há uma reunião anual em que fazem metas, que são ações. E daí, esse ano, nós vamos combater a lavagem de dinheiro relativo a crimes ambientais. E se traça uma meta. E essa meta ela é definida para 2024 e 2025. Com essa troca de experiências, nós conseguimos ter essa troca de informação e um melhoramento, um avanço no enfrentamento desses dois tipos de criminalidade. Assim, uma coisa é a ENCLA, outra coisa é o COAF. O COAF tem uma previsão legal na lei de lavagem e a ENCLA é uma reunião de agentes públicos que vão combater esse tipo de delito. Salvo engano, data vendo se estiver errado, óbvio, né? Desculpa. Mas o artigo 9º da Lei 9.103/98, já alterada pela 12, o artigo 9º traz alguma coisa de moeda estrangeira, que você comentou aqui, né? Que o administrador pode ficar até 10 anos longe do cargo, coisa assim. Assim, o que nós temos? O artigo 9º, 10º, 11º e 12º, ele traz quais são os setores sensíveis. Recentemente nós tivemos uma modificação para acrescentar
as casas de aposta e também as exchanges, que são aquelas empresas que comercializam ativos virtuais, cada setor vai sendo incluído. E daí nós podemos falar de pedras preciosas, jogadores de futebol, artigos... É o cartório de registro de imóveis, né? É, cartórios de imóveis vão estar incluídos. E daí o que eu preciso fazer, André? Se eu vou transacionar nesses setores, eles precisam ter algumas obrigações. Olha, eu preciso saber quem que é o André, qual que é a profissão, quanto que ele ganha, e eles precisam anotar isso. Se eles não cumprem essas obrigações, que é conheça o seu cliente, eles podem sofrer sanções de caráter administrativo. Multa, advertência, suspensão e até cassação da atividade. Eu vou trazer um caso aqui, que o Luiz vai se lembrar. Existiu, na época da Lava Jato, uma empresa que vende joias e ela fazia um mercado paralelo. Se o André fosse comprar, ele teria que dizer quem que é o André, quanto que ele ganha e que forma ele vai pagar. O sujeito fazia no paralelo, exatamente para desviar essas comunicações. A empresa sofreu sanções porque ela descumpria essas regras. Então é para isso que serve, para que tenha esses alertas e nesses alertas você vai ter a comunicação. Eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo que aconteceu recente também no país. O sujeito comprou um imóvel muito caro e a declaração do valor era um valor de R$100 mil na escritura pública, que ele teria pagado. Só que ele recolheu ITBI num valor de 2 milhões. Então ele pagou o imposto, porque ele queria pagar o imposto alto, para dizer, tá tudo certo, só que no registro ele passou por um valor baixinho a compra com o particular. Isso é indicativo de lavagem, né? Porque o dinheiro não está aparecendo, embora ele queira recolher o tributo. É um caso que saiu na imprensa e o cartório reportou. O cartório falou assim, tem uma coisa errada. Vamos falar de algumas modalidades, mas recentemente eu vi no Migalhas o doutor Juarez Arnaldo Fernandes, doutor Adriano, se me falha a memória, Adriano Batista. Eles falaram da modalidade de lavar dinheiro em recuperação judicial, inventando falsos credores e tal, né? Eu achei bastante interessante. Vocês, como mestres, doutores nisso, dá para explicar essa recuperação judicial? O que é uma recuperação judicial? Porque no nosso programa muitos leigos assistem, né? Fala da tipologia. Na verdade, assim, especificamente a questão de recuperação judicial, ela foge um pouco do âmbito criminal em si, mas como a gente estava dizendo anteriormente, a lavagem de dinheiro ela pode acontecer em qualquer setor, né? Inclusive num contexto como esse. Até essa última operação que está sendo dita como uma das maiores operações contra o crime organizado no país, uma das sinalizações que foram apontadas é que justamente algumas organizações teriam se valido da fragilidade do setor de cana-de-açúcar, né, e das usinas, justamente para entrar nesse setor e passar a realizar a lavagem de dinheiro nesse contexto. Então, naturalmente, em situações em que você tem empresa em recuperação judicial, você pode pensar na lavagem acontecendo no próprio contexto da recuperação, mas também, em muitos casos, as próprias organizações se aproveitando dessa fragilidade da empresa para, dali a pouco, se apropriar, né, desse capital e passar a operar como um instrumento para poder lavar o dinheiro. E é interessante, André, porque qual que é a dificuldade desse crime? Se nós pegarmos o crime de furto, subtrair para si ou para outro em coisa ali móvel, não tem muito segredo, né? Você vai ter que pegar o objeto. No momento que nós vamos falar sobre lavagem, a imaginação é fértil, porque ele cabe tudo, ele cabe desde uma pizzaria em que eu tenho uma venda fraudulenta de pizza que não existe, né? Então eu estou decidindo lá que, olha, nesse mês eu vendi 1.000 pizzas para injetar um dinheiro ilícito e pagar o imposto, e sendo que eu vendi 100, as 900 são pizzas que nunca existiram, para tentar dar vazão, e o sujeito que lava dinheiro, ele quer pagar imposto, porque ele quer dar a impressão de que aquilo ali é regular, aquilo é lícito. Até situações são mais complexas, porque quando eu falo na pizzaria, eu acho que esse é o exemplo que ilustra a maneira mais simples, onde eu tenho dinheiro vivo circulando, e esse dinheiro vivo circulando faz com que eu tenha vendas que são vendas fraudulentas e uma justificativa no mês num ingresso de dinheiro. No momento que nós falamos da operação, o Luiz falou assim, olha, eles começaram a trabalhar com várias situações de lavagem, porque deram quase o ciclo completo do combustível. E nos postos de gasolina, posto de gasolina tem muito giro de dinheiro. Sim. Por mais que o cartão ele domine, eu tenho ainda dinheiro físico. E eu injetava valores dizendo
que eu estava vendendo uma quantidade de combustível e mais, o combustível ele era adulterado. Então, o que permitia justificar assim, uma venda muito maior de combustível e um lucro astronômico. E com isso eu tinha o dinheiro, que era o dinheiro correto, por venda de combustível, mas o ingresso de um dinheiro ilícito para justificar, olha, esse posto está vendendo muito, ele está dando muito lucro. E daí o Luiz foi muito feliz. Com isso, eles foram indo para outras áreas, outros setores, e foram trabalhando com outros setores para fazer a cadeia quase que completa. Com o transporte, com a cana-de-açúcar e tudo mais. É muito interessante mesmo. Bem isso que eu... E, assim, é a criatividade dos criminosos, né? São várias modalidades, pode existir até algumas que ainda a gente nem sabe, talvez, sei lá. Mas, assim, pelo que eu vi, as mais comuns, eu acho que até que deu início, talvez, é os Smurfs, o que você falou, pequenos empreendimentos, bares, restaurantes, né? E esses lugares existem. Os Smurfs são os laranjas, né? Essa modalidade de Smurfs ainda existe. Aliás, a minha pergunta é assim, as modalidades que já existiram, elas existem ainda de uma forma diferente, ou tem algumas que foram extinguindo para existir outras modalidades, porque já ficou meio fácil de se analisar até pelo... Eu acho que o Luiz vai poder complementar isso, mas é uma corrida, né, André? Porque assim, a polícia, ela vai amadurecendo. Eu sempre digo, no momento que nós olhamos para a Polícia Federal e a Justiça Federal, nós olhamos para o caso Banestado, em que nós tivemos vários atores que participaram, nós olhamos para o Mensalão, nós olhamos para a Lava Jato, e todas essas operações há um cruzamento de atores, de procuradores da República, de juízes que participaram como assessores ou como... Não existe um amadurecimento institucional. Ao mesmo tempo, as coisas vão evoluindo. E com a evolução, a polícia vai identificando também as tipologias que são muito utilizadas. Você falou, o Smurf. O Smurf são pequenos depósitos. Por quê? Porque as instituições financeiras, elas têm obrigações de fazer comunicações desde que chegue um determinado valor. Então, o que eu faço? Eu fraciono. Para que isso não seja milão. Eu vou colocando milão, porque eu nunca vou fazer a comunicação do banco. Hoje, isso já é possível de ser identificado, porque o próprio banco tem aquilo que eu te falei como uma bandeira vermelha, de que se acontece vários depósitos, ele vai fazer a identificação. Mas as criações que são feitas são criações em que, enquanto aqueles que querem lavar dinheiro criam hipóteses e a polícia corre atrás. Eu vou dar um exemplo muito fácil, e daí eu passo a bola para o Luiz. Sim. As fintechs. As fintechs, elas não tinham as mesmas obrigações de instituições financeiras, e eu poderia colocar um dinheiro num bolo, Luiz. Esse dinheiro ia para um bolo, e eu não precisava identificar de quem que era. Exatamente. Era uma obrigação que para o banco não existe. Mas para as fintechs, elas eram autorizadas até que veio uma regulamentação da Receita e falou assim, não pode mais. Então, com isso, eu passei a ter uma nova tipologia de lavagem. E a polícia provavelmente vai identificar aquilo que aconteceu, mas são situações em que eu vou criando novidades. Quando a gente fala a pizzaria é o exemplo mais fácil e que ele ainda acontece. Mas eu poderia falar em importações simuladas, simulação de venda. Eu compro um imóvel lá em Santa Catarina e vendo por milhões depois de 2, 3 anos. Eu pesquisei bastante, é um ótimo negócio, né? Exato. Tanto como aluguel como a venda. Isso, e para ilicitude também. Aí eu passo para o Luiz. Não, mas acho que o Rafael foi bastante feliz aqui nos exemplos que ele apresentou. E mais recentemente também a gente tem visto aparecer bastante casos de utilização de criptoativos, né? E porque justamente dá uma facilidade maior para que isso aconteça nesse cenário. Não significa que toda operação com criptoativos seja uma operação ilícita, muito antes pelo contrário. Como a gente disse, assim como pode acontecer dentro de uma pizzaria, que é um comércio lícito e que pode operar dentro dos marcos legais previstos no ordenamento jurídico, também é possível utilizar isso de uma forma ilícita e equivocada. E o contexto dos criptoativos tem essa questão de haver uma dificuldade maior na identificação das pessoas envolvidas nessas transações. Então, tem sido um mecanismo também utilizado para a prática da lavagem. Eu vou fugir um pouquinho do tema rapidamente, porque eu me identifico com você, porque você é um cara laureado, laurea acadêmica, né? Verdade. E teve como orientador o Dr. Gabriel Bertin, que já veio aqui, é um grande amigo meu. Uhum. E eu confesso que eu tenho uma queda
enorme pelas legislações extravagantes criminais, né? Principalmente competência federal, acho que quase todas são, né? E o Gabriel Bertin esteve aqui, rapaz, falando sobre a Lei 8.137/98, que é crimes contra tributários, com a doutora Beatriz, do escritório dele. Também na área legislativa, o doutor Howley já teve duas vezes aqui. Então, eu gosto muito, veio vários políticos, vereadores, né? E você falou sobre criptomoedas, né? É uma modalidade também bem atual, né? Essas criptomoedas aí, né? Porque eu acho que dá uma dificuldade maior, né, para o poder judiciário, poder policial, o Ministério Público identificar, não? Ou eu estou enganado? Pode. Eu acho o seguinte, a gente tem uma associação equivocada de que criptomoedas ou criptoativos é sinônimo de crime. Não tem nada a ver. Existe um mercado lícito e várias pessoas que estão investindo e uma regulamentação já em 2025 bastante interessante. Claro que existe um processo no Congresso Nacional para regulamentar de maneira mais detalhada. Isso vai acontecer. Porém, como eu tenho um formato que é um formato em que existe uma suposta anonimização, eu consigo rastrear aquele que compra, aquele que vende. Mas é um processo um pouco distinto, né, em que eu vou ter que seguir o que nós chamamos de blockchain. Isso faz com que exista uma ilusão de que é um mercado anônimo, não identificável, não rastreável. E por isso chama um pouco a atenção. Qual que eu acho que é o dilema, André? O dilema é que nós temos pessoas que estão operando há vários anos nesse mercado e a polícia ela precisa criar técnicas que são técnicas para investigar, para apurar. E se você vai até uma delegacia, muitas vezes o delegado não entende o que é. Para você apresentar, falar assim, olha, não tem nenhuma ilicitude, eu vou precisar te esclarecer o que é. E há uma dificuldade. Ao mesmo tempo, eu posso ter situações, são situações criminosas sim. Mas eu crio estruturas de um sujeito que praticou um furto e você deve ter acompanhado. Você viu os ataques hackers que estão acontecendo contra instituições? Sim. Aquilo ali é um prato cheio para você ter um furto de uma instituição e depois transformar em criptoativo. Mas quando se transforma em criptoativo, geralmente se criam mecanismos para embaralhar, para você não conseguir rastrear o que foge do tradicional. Seria de simulação. Exato. Se você for numa exchange e quiser comprar criptomoeda, você compra com a maior tranquilidade. E vão conseguir te identificar. Mas existem pessoas que já conseguem fazer um processo que é para embaralhar. Para eu não conseguir identificar quem está comprando e quem está vendendo. Aí já é um problema. Mas é uma questão de evolução da própria polícia, do próprio Ministério Público. E nós já temos delegacias que estão se especializando para entender melhor esse novo fenômeno. E voltando um pouquinho, você falou de joias, pedras preciosas. Eu vi um caso na Flórida, né, de um cara que tinha até a obra do Picasso, um traficante na Flórida, que foi preso porque pegaram bilhões de obras de arte. Não sei se vocês ficaram sabendo desse caso na Flórida, mas é muito comum também esse ramo de obras de arte, pedras preciosas. E fica estranho o cara que tem 10 mil reais comprar uma obra de 100 mil reais, né? Exato, então, né? Você começa a ter discrepância entre aquilo que se faz. E veja, o próprio banco, e nos processos criminais a gente vê muito isso, o próprio banco, ele vai abrir uma conta, ele tem que ter lá um registro da pessoa jurídica de capital social, né, movimentação, e de repente aquela empresa começa a movimentar milhões, você olha o contato social, 20 mil reais, sim. Tem algo estranho. Assim, são exemplos muito fáceis de serem apontados, mas que mostram a gravidade da coisa. E daí a mesma coisa que você disse. Existe um sujeito lá, de repente ele começa a comprar obra de arte e não é compatível com a renda dele. Foi na Flórida, aconteceu. Foi então, preso, assim, chama atenção. Sim. E as pessoas, que são as pessoas sensíveis, elas devem comunicar. Né? Tanto que, às vezes, você vai pagar um boleto e daí o funcionário do banco fala assim, mas do que é esse boleto? E parece uma pergunta invasiva, mas ele tem que registrar. Fala assim, esse boleto é de uma parcela do meu imóvel. Ok, ele fez o papel dele. Aí depois é com a polícia. Certo. E eu não sei se é conveniente, se não for, já fala... Aí é pro Luiz a pergunta. Pros dois. Dentro da pesquisa para esse, talvez um dos podcasts mais especiais, ou mais mesmo, porque são duas pessoas ao mesmo tempo que eu admiro, lavagem de dinheiro envolvendo político, traficante, as igrejas e um pastor, né? Eu ouvi nas entrevistas que tem igrejas que nem existem, tem algumas que até existem. É viável falar sobre isso? Não é? Você acha que é irrelevante? É claro que da mesma forma, André, que nós falamos, por exemplo, da pizzaria, das criptomoedas, também o contexto da igreja, ele
possibilita, né, que pessoas mal intencionadas eventualmente utilizem para lavagem de capitais, ainda com incentivo maior de que você tem imunidade tributária para as igrejas, né? Então, certamente, embora eu acredite que seja realmente uma minoria dentro desse contexto, mas certamente é também um caminho possível para a prática da lavagem de capitais. Certo. E agora vamos começar, indo para meio que as alegações finais, vamos começar a falar da prática, acho que é o que o pessoal gosta de saber, né? No escritório de vocês, você que é bem atuante de legislação extravagantes federais, né? Vocês são mestres e doutores nesse sentido também, crimes políticos, inclusive, né? Eu ia perguntar algum caso de vocês participaram da Lava Jato, o Mensalão, casos concretos mesmo, assim, falando sucintamente, né? Porque eu acho que é sempre arriscado falar de casos concretos pensando no escritório. Sim. Mas o que a gente pode falar, talvez, que contribua para quem está assistindo? Eu acho que a lei de lavagem, ela tem os seus mais de 20 anos, né? Nós já estamos caminhando ali para 27 anos, né? Na minha conta, tá certo? 27 anos, né? Acho que... Em 2018, 27 anos. Isso. Eu acho que é sempre um amadurecimento, e eu volto a dizer isso, tanto das instituições públicas quanto dos privados, da advocacia privada, André. E essa especialização, ela acaba sendo necessária porque cada vez mais nós teremos mais processos de lavagem de dinheiro e ele não é um processo tradicional. Eu posso falar o seguinte, existem processos de lavagem de dinheiro que nem testemunha você tem, porque não faz o menor sentido você ter uma audiência para ouvir testemunhas, porque a prova ela é toda uma prova baseada em perícia, em laudos, em relatórios. E perceba, para eu conseguir atuar nesse tipo de processo, o tipo de conhecimento que eu vou precisar investir ele é muito diferente. Então, eu não vou te falar assim, olha, o meu caso A, o meu caso B, o meu caso C, porque acho que até por uma questão de ética com os clientes, mas o que a gente pode dizer é que é uma área muito interessante, mas é uma área que vai demandar um tipo de conhecimento distinto daqueles processos tradicionais, porque a dinâmica processual ela é diferente. Além disso, a própria questão aqui que o Luiz, e daí eu vou passar a palavra para ele, é que um processo desse geralmente é um processo volumoso, em que você vai ter que ter uma capacidade de absorver muita informação, na qual o Luiz, não vamos conseguir sozinho. Então você tem que ter uma equipe, no sentido não só advogados, mas um time de contador, um time de um outro auxiliar que tem aquele conhecimento para fazer frente à polícia. E aí, eu finalizo, Luiz. Multidisciplinar. Multidisciplinar, por quê? Porque hoje a polícia ela tem uma estrutura muito bacana para lidar com esse tipo de caso, que são os laboratórios voltados para lavar dinheiro. Por isso, eu não falo de casos concretos, mas falo que se nós olharmos há 10 anos atrás, 2015, e olharmos 2025, a realidade de como a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário tem lidado com esse tipo de crime é com muito mais qualidade. A instituição melhorou e evoluiu para esse tipo de processo, tanto que em números você vê bem mais processos criminais envolvendo lavagem do que se via 10 anos atrás, e isso é uma questão empírica muito fácil de ser visualizada. Com certeza, operações toda hora, todo momento, né? Gente, eu peço de novo, vou deixar para os doutores aqui, né, passarem as redes sociais dele, o contato deles, o que eles quiserem passar, e ressaltando, né, dia 24, a esposa dele, a doutora Beatriz, que é uma exímia doutora, mestre também, vai lançar. Qual é o título do livro, Rafa? Eu não lembro o nome certinho. Eu li hoje. Não, mas é um livro maravilhoso. Mas eu vou puxar aqui. É um livro porque top. O livro dela, e daí eu faço o jabá, porque eu não me recordo como que ficou o nome, mas ele acabou ficando que ela faz uma análise da corrupção e as múltiplas sanções. E eu não vou arriscar falar o nome porque é perigoso. Mas você vai dar uma olhada aí para confirmar o nome. E aí eu tenho essa análise de várias atividades e várias sanções da corrupção. Então o que ela quer dizer? No final das contas, o Estado está perseguindo de várias maneiras o mesmo fenômeno, o que gera um gasto e gera muitas vezes um excesso de punição. Então, a ideia dela é essa. E daí, André, eu faço convite no dia 24, que nós teremos o lançamento do livro e também o Congresso da Advocacia
criminal, que é o Congresso Estadual da Advocacia. Certamente você vai estar lá presente. Sim. O Luiz vai se fazer presente. E nós teremos vários palestrantes de renome no dia 24 e 25. O nome do livro, gente... Aê, ajuda a gente. Puxei aqui no Instagram dela, hein? O nome do livro é A Corrupção e as Múltiplas Formas de Punir o Estado. Aí, é um sucesso já, e dia 24 vai ser o lançamento. Eu já mandei mensagem para ela, inbox, tá? E falei, vou querer o meu. Você não, eu não te conheço muito bem, de oi e tal, mas seu marido é muito amigo meu. Indiretamente, por ele, faz uma dedicatória para mim. Maravilha. E é fruto da dissertação de mestrado. Isso. Né? É fruto... Não, uma pessoa extremamente estudiosa, né? Tanto é que está lançando o livro, né? Não é fácil. É pela editora Totti, se não me engano, Totti, né? isso. Eu mando um grande abraço pro Bruno Fuga, amigo meu de 3 décadas, né? Frequentava a casa da minha avó, que ele é amigo do meu primo. Gosto muito dele, um gênio também no direito, como vocês. E eu só tenho a agradecer. E agora vocês falam, né? Vende um pouco do peixe de vocês, falam redes sociais para quem te seguir. Podem falar o que vocês quiserem, que aqui é aberto. E eu peço, novamente, por causa do algoritmo, que eu estava falando algoritmo até agora há pouco. Não, é verdade. O algoritmo está te traindo. Eu não sou matemático, eu vou me defender, eu sou da área de humanos, né? Então, o algoritmo ajuda a entender, né? Se vocês se inscreverem, se vocês curtirem, que vai nos ajudar a continuar com esse projeto, eu diria, né? Que é extremamente assim, sem custo, sem nada, é só mesmo para passar informações de coisas assim que as pessoas às vezes não sabem, para trazer conhecimento público, né, de matérias extremamente relevantes, né? Não só como a de hoje, como tem vários vídeos, acho que já tem 33 vídeos gravados, não é pouco. Eu acabo aprendendo um pouco também. Não, André, eu quero deixar mais uma vez o meu agradecimento. É sempre uma honra, especialmente ouvir o professor Rafael. Sempre aprendo muito com ele, né? Eu identifico. Então, com você também. Nós dois nos identificamos, então. E deixar, então, o nosso agradecimento a você, a equipe aqui que nos auxiliou durante esse período, e incentivar a todos aí a ouvir e se inscrever no teu podcast. Mais do que acompanhar minha rede social, foquem em seguir e incentivar o André. Rapaz, obrigado, Deus abençoe muito, viu? Eu sei que você é um cara abençoado, né? E Rafa, e suas últimas alegações? André, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz em poder participar, até me desculpa aqui publicamente com o André, porque nós demoramos para vir, mas era por conta de agenda. Mas fiquei muito feliz em participar, poder dialogar. Eu sou um apaixonado pela ideia da lavagem, estudar, então fico muito feliz em poder participar. O Luiz é meu amigão do peito, é um cara que sabe muito. Ele ficou tímido hoje, mas no próximo encontro a gente faz o tema que ele escolheu. Hoje o tema foi mais para mim, mas a gente escolhe um tema para ele poder falar mais, porque ele é um cara que conhece muito direito. Tá? Ele é uma das maiores autoridades do direito aqui de Londrina e região, sem sombra de talvez dúvida. Talvez do Brasil. Viu? E assim, não duvido. Eu comprei os livros dele, né? Agora o último foi da quebra de cadeia de custódia, foi isso? É sobre nulidades e cadeia de custódia da prova. Gente, pelo amor de Deus, o livro é incrível, eu li já. Tá? Nulidades da quebra da cadeia de custódia. E mais do que isso, tenho bons amigos para me defender e fazer o meu jabá. O organizador, a memória foi o Dr. Walter Vitali, tem vários, é isso? Não, na verdade, esse livro ele é coordenado pelo Cláudio Saad Neto, pelo Luiz Francisco Avoli, por mim, e ele tem ali a presença de vários autores, né, que são referências, são peritos referências nas suas respectivas áreas e que comentaram, né, a cadeia de custódia em cada prova em espécie, trazendo recomendações para o aprimoramento da cadeia de custódia. Nossa, parabéns pela sua obra, eu li. Obrigado. Recomendo para qualquer um, porque assim, da área do direito, porque tem muitos termos técnicos, bem como o teu também, né? Os teus livros, né? Eu tô aqui, as desculpas, eles não é necessário, porque eu acompanho eles, né? É extremamente difícil mesmo. É uma honra eles terem vindo aqui, porque é convite para eles que não faltam, viu? E eu agradeço muito a Adriana Zequim, que é a dona do podcast aqui, o Flash, que é meu amigo pessoal hoje em dia, um rapaz incrível,
Agradeço a todos que nos assistem, que continuem nos assistindo. Tá? E com certeza vão vir novidades aí pela frente, convidados, né, especiais sempre. Eu levo por critério pessoas boas, pessoas de coração bom, pessoas que prezam pela justiça, pessoas assim, é bem selecionado, gente. Tá? Eu tenho um network de amizade muito grande e acredito que em virtude disso eu tenho bons convidados. E graças a Deus estou com essas duas pessoas aqui, maravilhosas, magníficas. Assim, qualquer pergunta que eu fizer aqui é de bate-pronto, eles responderiam, né? E é uma honra inestimável mesmo, viu? Muito obrigado. E Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, né, pelo convite. Tá? Foi uma honra participar e conte conosco. Tá, e eu vou convidar vocês de novo. Talvez para 2020, talvez para 2030, né? Não, mas tem assunto agora. Vamos pegar mais o Luiz. Daí se a gente estiver vivo até lá, a gente vem. E ele que conduz aqui a coisa, porque o Luiz sabe muito. A gente tem que ouvir ele sim. Pelo amor de Deus. Então, muito obrigado mesmo, gente. Obrigado, gente, valeu. Valeu, viu, meu? Obrigado.